Bom dia. Dá para ser melhor. Bom dia. É isso aí. Muito bom ter você aqui em casa. Para quem não me conhece, sou o pastor Brunão. Haja luz, ouve luz. E aí, gostaram do jogo da seleção ontem? Para quem viu o Romário jogar, para quem, os mais velhos aí chegaram até a ver, né, Pelé, para quem viu, enfim, Careca, Falcão, aí vê esses caras ganhando milhões, né? A gente coça a cabeça e fala, meu Deus. Mas ainda assim, a gente não deixa de torcer. Ainda assim, a gente veste a nossa camisa do Brasil, bandeiras, né? Comemora. Certeza que você se reuniu com algumas pessoas ontem e assistiu o jogo. Acredito que sim, a grande maioria. E ontem a gente acabou assistindo com algumas pessoas aqui na igreja também. E você tem o vídeo aí? Solta para nós, Quernão. Então foi muito legal esse tempo, a gente pôde, de uma forma muito simples, bacana, a gente reuniu aí, eu não vou falar algumas panelas, porque não tinha panelas, mas a gente se reuniu aí alguns espetinhos e o mais importante de tudo, que eu sempre falo como pastor, é que a gente tem esse espírito de agregar pessoas, conectar com gente. Tinha até visitante, né? Tinha até visitante no nosso meio, gente que veio pela primeira vez, que esteve com a gente. Um amigo que chegou aí na lata, esteve aqui com a gente, né? E outros também. Então foi muito bom. E eu acredito que a Movimento tem esse DNA de se conectar com pessoas de fora. Mas isso não deveria ser só da Movimento, deveria ser a Igreja de Cristo entender isso. Porque nós somos casa, e nós estamos falando desse tema. E casa é um ambiente acolhedor. Casa é um ambiente onde a gente tem que ter essa predisposição a acolher o diferente, a acolher pessoas que a gente nunca viu, a receber pessoas que pensam diferente da gente. E presta atenção no que eu vou falar. Igreja é lugar de quem pensa diferente, é lugar de quem vota diferente, é lugar de quem torce para times diferentes, é lugar para pecadores. Ou você não é pecador? A igreja é o único lugar que aqui deveria ter todo tipo de gente. E a gente aprender a lidar com essas pessoas. Deveria ser o lugar mais do que democrático, mas intencionalmente preparado para receber todo tipo de gente. E é um pouco nessa linha também que nós vamos meditar nessa manhã. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Lucas 14, a partir do 15, o Ricardo vai pôr para nós aí, projetar. Lucas 14, do 15 ao 24, nós vamos ler. O tema dessa manhã, somos casa, não bunker. Somos casa e não bunker. Lucas 14, do 15 ao 24. Está aí na tela. Você pode acompanhar. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa, olha onde ele estava já estava à mesa com Jesus, exclamou: feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola:
Então Jesus começa a contar uma história. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo, junto à cerca entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. E esse final é desafiador e nós precisamos refletir. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos porque a tua palavra foi lida. E nós queremos refletir, Pai, sobre quem nós somos e como nós estamos vivendo a partir da tua ordem, a partir de quem o Senhor é, a partir do que o Senhor deseja sobre nós como igreja. Eu peço, assim como já foi falado aqui, que se o Senhor precisar nos moer, faça isso. Porque é melhor ser moído pelo Senhor, Deus que nos ama, do que sermos afagados, abraçados por inimigos ou por gente que não nos ama. Que o Senhor possa nos moer e nos moldar segundo o teu coração e o teu caráter. Porque mais importa a gente agradar o Senhor do que pessoas e homens. Mais importa a gente cumprir o nosso chamado, porque o nosso futuro não é aqui. Nosso futuro é contigo. Por isso, ó Pai, nos dê desde já uma consciência, um espírito acolhedor daquilo que o Senhor quer falar para nós. Que a tua palavra caia como boa semente no nosso coração e gere frutos dignos de arrependimento. Que ela não volte vazia, mas que ela cumpra o seu propósito. Pai, molda o nosso caráter nessa hora. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, às nossas mentes nessa manhã. E que nós entendamos quem nós precisamos ser a partir daquilo que nós já somos em Ti, filhos amados. Fique com a gente agora, que nada nos atrapalhe de ouvirmos a Tua voz. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente viu muitas trincheiras, muita guerra, muita morte. Mas algo que sempre chama atenção é que muitas pessoas, já com a experiência da Primeira Guerra Mundial, construíram bunkers, construíram fortalezas, construíram casas fortes para se proteger. E a gente sabe, inclusive a gente está vivendo um pouco dessa onda, né? Muita gente está construindo bunkers aí por aí. A gente vê milionários construindo bunkers. E aí a gente fica até perguntando por que de tantos bunkers? Será que vai acontecer alguma coisa? Mas o fato é que o bunker é para se proteger, é para se fechar. E no bunker a proposta não é acolher todo mundo. A proposta é se acolher você e mais alguém próximo, sua família. E olhe lá.
A proposta do bunker é você se fechar de tal forma que poucos estejam ali com você. A proposta do bunker é impedir que outros se acheguem e tomem aquilo que você tem. E incomodem aquilo que você se preparou, porque afinal de contas você se preparou, você construiu aquele bunker, você poupou alimento, o dinheiro, você se preparou enquanto outros não se prepararam de alguma forma, ou negligenciaram de alguma forma o contexto e tudo que aconteceu ou tem acontecido. Então o bunker é uma espécie até de ídolo, de eu posso, eu tenho, eu estou seguro porque eu fiz algo. E essa mentalidade de bunker não permite relacionamentos, não é a ideia. Não vai ter lá uma mesa preparada com castiçal, com luz de velas, luzinha baixa, um Michael Bublé tocando e a gente abrindo taças de vinho para tomar. O bunker é questão de sobrevivência, proteção, e a gente não está nem aí com o que está acontecendo lá fora. A proposta é eu me fechar, é eu estar fechado. Grandes paredes, e não só grandes, mas grossas, para que não entre absolutamente nem a luz, nada, nada. E a gente vê aí, porque nós estamos vendo pela internet bunkers sendo construídos e propostas e tal. Tudo projetado para impedir de fato que alguém entre. Manter quem está dentro protegido do lado externo. Externo. E obviamente cuidar de quem está do lado de dentro. Agora, pense em uma casa. Vamos fazer um contraste. Uma casa é diferente. Uma casa tem mesa. Uma casa tem cadeiras, tem porta, tem janela, tem flores. Tem uma boa decoração. Tem um bom cheiro. Tem o toque da esposa, da mulher, da mãe, que deixa a casa bonita, cheirosa, aconchegante, um bom tapete, algo legal, enfeites. Homem não liga para essas coisas. Não que não as valorize, mas não é a nossa pegada, né? Ficar, vou pôr uma flor aqui, vou pôr uma flor. Não é coisa de homem, é coisa da mulher. E isso que é o legal, coisa de mulher. E fica bonito. E a gente gosta no final das contas. Mas o bunker não tem isso. Agora a casa tem. Tem portas abertas, a gente quer ouvir o externo, a gente quer ver o externo. A gente quer ver o que está acontecendo, a gente quer estar informado, a gente quer olhar o passarinho passando, cantando, a gente quer olhar o horizonte, a gente quer poder ver alguma coisa. Ainda que seja um avião passando por cima de Americana, ainda que seja alguns carros lá embaixo. Quem mora em apartamento, eu vou na área de serviço lá da minha casa e fico ali com a mão no bolso, olhando para baixo, vendo as luzes ali, vendo. À noite é sempre mais bonito quem mora em apartamento, porque a gente vê tudo brilhando. Às vezes passa uma ambulância, mas a gente está ali, a gente está olhando, aí eu fico ali pensando, refletindo, olhando as coisas. Mas, de fato, eu não estou olhando para a parede. Eu não estou olhando para a parede. Nossa, que legal esse fundo preto. Nossa, o que será que tem do lado de lá? Antigamente o Célio morava ali, agora não mora, mas quem será que mora? A gente não chega nessa imbecilidade de ficar pensando coisas assim, olhando para uma parede. A gente reflete o mundo quando a gente é casa. A gente se relaciona, a gente percebe o outro, a gente entende o universo quando a gente olha para fora. E casa tem essa percepção. Ela foi feita para receber o externo. Para pensar, para refletir, para analisar. Foi feita para relacionamentos, para encontros, para acolhimento. Mas como pastor eu preciso dizer que às vezes igrejas que são casas, ou deveriam ser, deixam de ser. Deixam de ser casa. E aí a gente começa a perder o nosso propósito. E terminam parecendo bunkers. Fechou em si. Em si mesmou, bolha, a gente costuma usar esse termo, né? Embolhou, redoma, chame do que você quiser, mas é isso, a gente vai virando bunker. A gente vai se fechando. Continua tendo cultos, continua tendo atividades, programas, mas lentamente aqueles espaços que deveriam ser
para acolher pessoas, eles já não existem mais. As amizades vão se fechando, os corações vão se endurecendo, os grupos vão ficando fechados, os ministérios se fecham, e sem perceber, a pergunta fica: quem ainda precisa entrar? A gente esquece e a gente não reflete mais o que somos e qual é o nosso propósito de ser quem somos. Por que estamos aqui? Não somos um clube, não somos bunker, somos casa. E talvez, inconscientemente, a gente já começa a pensar: o que eu tenho que fazer para que a gente se proteja ainda mais? O que eu tenho que fazer? Qual é a estratégia para que a gente se proteja ainda mais? Porque o inimigo é sujo, pastor. A gente precisa se fechar. A gente precisa se proteger. Quem falou que a gente tem que se proteger? Quem falou que nós temos força para se proteger? Na força do nosso braço. A força não está em nós, não está na estratégia, está no propósito de entendermos que quem luta por nós é o Senhor. Não é as nossas estratégias, não é a nossa filosofia de bunker. Como podemos proteger o que já temos? Mas a verdade é que toda igreja saudável precisa responder uma grande pergunta: ainda há lugar à mesa? Ainda há lugar à mesa? Porque senão a gente começa a se conformar e ficar conformado com o que já temos e somos. Mas essa é uma proposta, uma mentalidade pequena, porque o Senhor mandou chamar a todos. E às vezes quem estava dentro, como a gente leu, não valorizou nem o convite e nem a missão. O texto começa dizendo que o homem estava junto à mesa com Jesus. Vocês perceberam? Lucas 14 é exatamente o reflexo de toda essa argumentação inicial. Respondendo essa pergunta, Jesus está participando de uma refeição. E todos estavam ali, né? Enquanto todos falam sobre o reino de Deus, então aí Jesus vai, como a gente viu, no versículo 16. Jesus conta uma parábola, uma história, para explicar qual era a expectativa dele com relação ao reino de você. Então a história é sobre uma mesa, sobre uma festa, sobre convidados. E o mais importante, sobre cadeiras que estão vazias. Então, veja, é mais do que mesas. É mais do que convites. É mais do que uma festa. É mais do que programas, do que eventos. Do que uma parede preta, do que uma música legal. Do que aquilo que já fazemos. É sobre cadeiras que ainda estão vazias ao nosso lado. E hoje dá até para exemplificar um pouco mais, porque está um pouco mais vazia. Falta gente. Falta pessoas. E nós devemos estar incomodados porque falta algumas cadeiras vazias ao nosso lado. Isso precisa mexer com a gente. E a história fala sobre isso. Na verdade, Jesus não está falando apenas sobre um banquete, como eu falei. Está falando sobre o coração de Deus, o que Deus espera. E é claro, sobre o tipo de casa que devemos ser. Por isso que hoje não somos casa. Aliás, somos casa e não bunker. A grande verdade é que existe uma tendência em nós da gente se acostumar com pares iguais. Quem é São Paulino se junta com São Paulino, quem é palmeirense com palmeirense, corintiano com bandido, corintiano com corintiano. Brincadeira.
Com São Paulino não dá para brincar, senão eles tiram do ar. Mas a grande verdade é que isso é natural. A gente procura o semelhante. Quem gosta de futebol. Quem gosta de jogar vôlei, joga vôlei. Os chatos com os chatos, é sempre assim. Os legais com os legais. E eu vou falar para você, é normal, porque isso é seleção natural. A gente tem isso de se aproximar com quem é parecido com a gente. Mas o Evangelho nos desafia a passar por cima disso. Nos incomoda a gente ir para além do conhecido, do previsível, do confortável. O Evangelho nos incomoda a gente passar por cima daquilo que é o natural. Isso acontece até com famílias, né? Não é assim no Natal, não quero lá o fulano não, porque aquele lá só fala bobeira. Não, aquela tia não sei o quê e tal. E até com famílias é assim, a gente se relaciona com os parentes mais próximos. No trabalho é assim, com certeza você vai se aproximar com pessoas que estão mais próximo do que você entende, do jeito que você trabalha, do jeito que você se relaciona, não é? Do jeito que você, enfim, vive, né, no dia a dia. E na igreja também é assim, não é diferente. Só que o Evangelho nos incomoda, porque sem perceber, nós começamos a construir círculos fechados. E aí você pode traduzir para o jeito que você quiser. Panela, bunker, prisão, sei lá, tribo. E isso tem que nos incomodar. Porque a missão vai ficando para segundo plano. E aí a gente só se relaciona para cumprir os nossos gostos e interesses. Mas e a missão? E a missão? E falar de Jesus? E alcançar o perdido? E usar os nossos dons? E se conectar com quem é diferente? Será que a gente está disposto a isso? Ou você tem usado tudo que Deus tem te dado, dom, talento, dinheiro, recurso, até o network, para você, para o seu próprio ego e umbigo? Nós gostamos de mesa, e não está nada errado. O problema é quando nós fazemos da mesa algo maior do que a missão. Quando Jesus também deixa de estar à mesa. E quando aqueles que deveriam estar, a gente não está se importando. E aí a gente se esquece dos convidados. Gostamos da comunhão. E está tudo certo. Mas não podemos nos esquecer da missão. Gostamos da casa. Mas não podemos esquecer do porquê ela existe. E eu sempre, eu anotei aqui, toda igreja que perde o foco em pessoas, começa lentamente a perder seu propósito. Vou repetir, toda igreja que perde o foco em pessoas, começa lentamente a perder seu propósito. Se você entender isso hoje, nessa manhã, eu já estou feliz. Nós precisamos nos incomodar com o fato de que nós fomos chamados para agregar pessoas ao reino de Deus. Nosso trabalho é convidar, nosso trabalho é acolher, nosso trabalho é fazer diferença, nosso trabalho é poder servir pessoas. Mas quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Esse é o trabalho dele. Mas o nosso é convidar. O Senhor falou, vá, saiam, convidem. É ordem do Senhor Jesus. Não é minha. Não é do conselho. Não é da igreja presbiteriana, é do nosso Senhor Jesus. Porque o banquete não é meu, não é seu. Mas ainda assim nós temos o privilégio de estarmos à mesa. Já começa por aí. O nosso constranger já tem que começar simplesmente pelo fato de nós já estarmos à mesa com Jesus. Isso já tem que te constranger e fazer você pensar, poxa, aqui eu estou à mesa com Jesus, e por que eu estou parado? Igual o Casimiro, que no treino
arranca até a grama, mas no jogo não morde ninguém. E aí a gente vai perdendo o propósito. O reino de Deus nunca foi construído para alguns privilegiados. Isso é um engano. É para todos que entenderam o reino. Porque como vimos no final do texto que lemos, o Senhor quer a casa cheia. O Senhor quer a casa cheia, não é o pastor que quer a casa cheia, não é o conselho que quer a casa cheia, é o Senhor Jesus. Ele quer a casa cheia. Ele quer. E você precisa entender isso. Ele que quer a casa cheia. Então ele vai contar essa história desse homem que cria um grande banquete. Está tudo pronto. Está tudo pronto. A mesa está posta, o alimento já foi preparado. As cadeiras estão organizadas, está tudo em pleno, né, alinhamento. Então os convidados começam a apresentar desculpas. Olha que doideira. E Jesus está falando do reino. Jesus está falando sobre o reino. É como se ele estivesse nos falando. E a gente estivesse dando desculpas. Ele já preparou o banquete. Ele já preparou a casa. Ele já preparou tudo. E como que a gente está? Dando desculpas. Vamos trazer as desculpas para os dias de hoje. Não, é que eu tenho o beach tênis hoje e eu não posso ir para o grupo pequeno. Então, fulano lá faleceu. Não, eu não posso porque eu preciso abastecer o carro novo que eu comprei. Poxa, não vai dar, pastor, para ir no culto de oração. Sabe por quê? Poxa, porque eu tenho que lavar roupa hoje. E a gente se torna especialista em desculpas esfarrapadas. A gente vai se tornando expert em falar não, não é para mim, não é para movimento. A gente deveria ter vergonha na cara de falar não para aquele que nos deu a vida. A gente deveria olhar para o nosso espelho e ao acordar e falar, Senhor, eis-me aqui, para onde que eu vou? Envia-me a mim. O Senhor que me deu esse trabalho, o Senhor que me deu essa função na igreja, o Senhor é que me deu. O que eu estou fazendo com o que o Senhor me deu? Eu estou vivendo para mim mesmo. Estou dando desculpas. Não, é que veja, aí aqui a gente vê as desculpas. No versículo 18, coloca aí, Ricardo, por gentileza. Mas todos eles deram desculpas. Todos. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe, cara de pau. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda o outro disse, acabei de me casar e não posso ir. São desculpas. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Cada um começa a falar da sua prioridade. E isso está revelando muita coisa aqui. Primeiro, que o banquete, o Senhor do banquete não é prioridade. Ele é segundo plano. Não importa. Eu não faço questão de quem está convidando. Eu não faço questão do que já está preparado. Eu não faço questão do dom que Deus me deu. Porque afinal de contas eu já tenho a minha casa, eu já tenho alguns amigos legais, eu já tenho... Nem rico eu sou, mas eu sou amigo de quem é. Porque o importante não é ser rico, né? Não é isso que dizem. O importante é ser amigo de quem é. E tem gente pensando assim. A gente precisa rever quem nós somos. Todos vão encontrar razões. Cada um de nós vai encontrar razões para não fazer parte, para não pertencer, para não fazer. E é muito fácil, a gente é muito bom nisso. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida, nem para a minha vida. O problema não é a falta de convite. É a falta do interesse.
nas coisas do reino de Deus. Consegue entender? É quando o Senhor já não é mais o primeiro. E não estou falando que você não acredita em Deus, que você não... É que o Senhor já não é mais o centro. O Senhor está ali no cantinho. Tá. Igual aquela imagem que pessoas colocam em suas casas. Não, está ali. Quando eu passar de vez em quando, eu faço o sinal da cruz e está tudo bem. Então, para não ficar pesado o ambiente, eu coloco uma imagem ali só para eu lembrar que Deus está aqui em casa. Tem protestantes vivendo assim, sem um pedaço de barro dentro da casa. Ou então coloca no vidro do carro, né? É velho, mas está pago, foi Deus que deu. Propriedade exclusiva do Senhor Jesus. A gente vê cada, né? Tem que rir. Mas aí, não dá carona para ninguém. Eu via muito em caminhão, né? Tinha até a face do Senhor Jesus, assim, o Cristo crucificado. Antigamente tinha muito em caminhão. Bem no para-brisa, um Jesusão grandão, assim, tal. Mas está longe de Jesus, está longe da missão, não sabe quem Ele é, não sabe o que Ele quer. Então, o Senhor da casa toma uma decisão. No versículo 21, tragam para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Que a gente precisa relacionar com os excluídos. Não é porque é pobre, porque não tem dinheiro, só porque não tem dinheiro. É porque são pessoas excluídas. O aleijado, podia ter aleijado rico, concorda? Podia ter aleijado com dinheiro. Mas o aleijado, ele é considerado impuro. Ele era considerado uma pessoa que não serve para nada. Naquele contexto era tudo muito braçal. Então eram pessoas esquecidas. Gente que não era lembrado. O manco não servia para nada. Como que o manco vai trabalhar? Então, obviamente, por conta do contexto, essas pessoas eram deixadas de lado. Os leprosos também, né? Tinham um lugar só, cidade, um lugar só para eles. Naquela época não tinha cura igual é hoje. Então, pessoas doentes, pessoas assim, eles eram esquecidos. Ficavam de fora do banquete. E Jesus dá o papo. Jesus é direto. Chame esses. Porque tem lugar à mesa para esses. E quem que deveria chamar? A gente. Nós deveríamos chamar. Nós deveríamos nos preocupar com pessoas excluídas. Podemos contextualizar mais. Pessoas que estão cansadas de outros contextos de igreja. Será que a gente está deixando entrar? Será que a gente está sendo casa? Para gente que pensa politicamente diferente da gente? E eu, como pastor, posso discordar 100% de quem pensa diferente de mim. Mas eu não tenho o direito de falar que não há lugar à mesa para você. Porque o evangelho está acima dos nossos ideais políticos, dos nossos times de futebol, do nosso poder aquisitivo. Está acima. E a gente precisa evoluir e saber lidar com isso. Eu sei que às vezes pessoas diferentes não conseguem lidar. E aí, tudo bem. O pastor vai ser o primeiro que apanha. Mas eu tenho que dar um exemplo. E nós precisamos pensar assim, nós precisamos receber o de fora. Nós precisamos lembrar dos que nos são lembrados. Gente cansada de igreja, gente que teve problemas conjugais, gente que pensa diferente. Gente que tem temperamento difícil. Gente que a gente pensa, nossa, fulano vai estar lá no futebol. Ah, mas quer saber, agora é a hora de eu... A primeira que sobrar eu levanto para cima. Aí já pensa, não é errado, né? A gente é assim. A gente é assim. E por isso que a gente precisa dessa palavra. Para a gente ser confrontados a mudar. Porque, às vezes, como profissionais, um médico não escolhe quem vai atender, escolhe, gente.
Médico, ele faz um juramento à sua profissão que ele vai cuidar, ele cuida até de um bandido, de um assaltante que leva um tiro, não é assim? Porque ele está ali para cuidar primeiro da vida, ele não está ali como juiz, como delegado. Ah, seu vagabundo, então vou te matar agora. Não, primeiro eu vou salvar a vida dessa pessoa, depois o Estado, os órgãos e as pessoas competentes vão cuidar. Agora nós como cristãos, a gente começa por outros filtros. A gente começa a colocar o nosso eu acima da vontade do Senhor Jesus para nós. E se a gente quiser ter mais grupos pequenos, se a gente quiser ter uma igreja que seja mais relevante, com mais um culto, se a gente quer alcançar mais pessoas, mais projetos sociais, a gente precisa se envolver. A gente precisa ter essa gana por ganhar pessoas, por falar de Jesus. Porque no livro de Provérbios, Salomão disse assim, porque quem ganha almas, sábio é. Porque essa é a vontade de Deus. A história continua. Ainda tem espaço. Então vem a ordem surpreendente. O versículo 23. Saia pelos caminhos, é uma ordem, consegue entender? Saia é imperativo. Aqui no caso está vá, né? Mas é a mesma coisa. Saiam pelos caminhos, eu estou lendo outra versão aqui, mas pode deixar essa. E valados, e obrigue-os a entrar. Olha o termo que está usado aqui, obrigue-os. Claro que é use da persuasão. Façam de tudo que vocês puderem, para que eles venham. Vá pelas estradas do campo, junto às cercas. Insista, essa é a ideia. Com todos que encontrar. Com todos que encontrar. Você não escolhe. Você não fica, não, aquele sim, não, aquele não. Não, aquele está com a camisa do Palmeiras. Não, aquele é legal. Não gostei do carro do outro. Não é isso, é todos que vocês encontrarem. Com quem você tem se relacionado todos os dias? É uma pessoa que deveria receber o teu convite. Conhecer a tua história, ouvir sobre Jesus. Com quem você se relaciona no seu dia a dia. Seja no seu trabalho, seja na igreja, seja abastecendo o seu carro, seja comprando o seu pãozinho na padaria, seja, não importa onde você estiver, fazendo uma compra no shopping, em qualquer lugar. A gente se esquece do qual é a nossa missão. Enquanto isso, a Europa está sendo dominada pelo Islã, por outras religiões. Por quê? Porque eles não perdem o foco. Eles têm foco. Consegue perceber a diferença? Eles fazem filhos, eles aumentam. De todas as maneiras, eles são estratégicos, persuasivos, disciplinados. Eles entenderam a missão deles. Errada ou não, fica a critério deles, a gente sabe, né? Mas a gente não está entendendo a nossa. Nós não somos bunkers. Nós somos casa acolhedora. Saia pelos caminhos, para que a minha casa, o propósito está aí, para que a minha casa fique cheia, de modo que minha casa fique cheia. O Senhor não diz fechem as portas, construam paredes espessas, portas blindadas. O Senhor não falou isso. Ele disse, saiam. Ainda que você esteja no modo bunker, ele está falando, abre as portas desse bunker aí. Saiam. 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 Enquanto houver espaço à mesa, a missão continua. Enquanto estiver o convite colocado, postado, a nossa missão é convidar, é falar de Jesus, é apontar tudo o que Ele tem feito na sua vida para a glória dEle. E deixa eu te falar, você não precisa ser um fantástico teólogo. Você não precisa saber tudo de Bíblia. Seria ótimo, porque Paulo nos ensina, maneje bem a palavra da verdade e tal e tal. Ele vai falar isso a Timóteo. Ele vai falar a Tito, tenha uma linguagem sã e irrepreensível para que ninguém tenha que falar de você. Ele vai ensinar condutas, ele vai ensinar moral. A Bíblia ensina tudo isso. Ok.
Mas se você não consegue, ao mínimo, falar para as pessoas o que Deus fez na tua vida, alguma coisa está errado. Pastor, mas eu sou fechado demais, eu não consigo falar. Sirva. O teu servir constrange. Pastor, eu não consigo servir, eu sou tetraplégico. Vamos piorar tudo aqui. Como que eu vou me conectar com alguém? Feche os teus olhos e ore. Deus é tão bom que ainda que você não tenha nenhum movimento no seu corpo, você consegue fechar os teus olhos e orar. Você consegue perceber? Que ainda que a gente não consiga fazer nada fisicamente, eu consigo fechar os meus olhos e orar. Agora você consegue muito, você pode muito, você tem amigos, você tem oportunidades de falar para pessoas, você tem filhos para discipular, para evangelizar, você tem falado de Jesus para o seu filho, para a sua filha. Comece em casa, óbvio. Não adianta eu querer fazer missões transculturais, vamos para outro país, mas eu não falo de Jesus para minha mãe, não falo de Jesus para o meu pai, eu não falo de Jesus para quem é meu cliente, para quem é meu fornecedor, para quem trabalha comigo. Eu não dou bom testemunho no meu trabalho, eu não dou bom testemunho nem dentro da igreja. Aí não tem como mesmo. Aí a gente precisa dar um passo, ou até 2 ou 3 atrás, rever quem nós somos, nosso cristianismo, nossa conduta, para então seguirmos. Aí a casa precisa de reforma. Tudo bem, é um papo para outra hora. Mas o perigo que eu quero trazer para nós essa manhã é de virar um bunker. Bunkers são construídos por conta dos medos que temos. A raiz de se construir um bunker, a motivação é o medo. Concorda comigo ou não? Por que eu vou construir um bunker? Eu tenho que ter medo do externo. Eu tenho que ter medo de algumas ameaças. Eu tenho que estar com medo. E aí eu vou construindo paredes. Então pessoas que estão enraizadas e mergulhadas no medo que se fecham. E aí eu trago uma outra pergunta profunda para nós. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo hoje? Entrega para o Senhor. Alguém já te magoou no passado e por isso você virou um bunker? Jesus quer curar você nessa manhã. Algum pastor, algum líder te magoou de tal forma que você só foi construindo paredes impenetráveis no seu coração? É isso? Esse é seu medo? O Senhor quer te curar nessa manhã. Qual é o teu medo? Irmãos de igrejas te magoaram, te rejeitaram por alguma coisa? Qual é o seu medo? Você é aceito em Jesus. A comunhão, ela é um plus. Mas ainda que ninguém te aceite, você é aceito em Jesus, é a melhor comunhão que você pode ter com Jesus. Mas é claro que a igreja é esse espaço de comunhão, mas eu estou supondo que ainda que você fosse tão feio, tão insignificante, tão chato, tão pobre, tão o pior de tudo, que você não pudesse ter nada, ser nada, não conquistar ninguém, ainda por ser chato pra caramba, se fosse o pior em todos os sentidos, ainda assim, Jesus te ama e te convida a estar à mesa. Mas você não é isso. Eu exagerei. Você não é isso. Todos nós temos as nossas belezas, as nossas partes feias, todos nós. Sejamos sinceros, nós não somos os mais lindos, a última bolachinha do pacote, em nenhuma área. Nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas manias, nós temos as nossas coisas que às vezes incomodam pessoas, o irmão da igreja, quem mora com a gente tem o nosso jeitão. E eu sempre falo isso, seja autêntico, seja assim mesmo, não tem nada de errado. O que é errado é a gente não cumprir a missão. O que é errado é eu continuar achando que eu não preciso melhorar. O que é errado é eu ser tão duro ao ponto de que eu sou assim mesmo e quem quiser gosta, quem quiser não gosta. Não, também não é assim. Jesus precisa trabalhar no seu coração. Isso é ser bunker também. Então eu não sei o que fizeram com você, eu não sei como foi o seu passado, a tua história. Não sei se alguém te traiu pelas costas. Não sei se alguém ainda está te traindo, te falando mal de você, te arrebentando. Eu não sei como é que está a tua relação familiar, como é que está a sua vida aí fora. Eu não sei, de fato eu não sei.
Muitos eu sei, sim, converso, aconselho. Mas talvez tenha coisas que você nunca abriu para nós. E de fato eu não sei. E às vezes por conta disso, muitos vão construindo ainda mais paredes e mais grossas e portas. E em vez de deixar de ser bunker, a gente vai melhorando o bunker. Entende o que eu estou dizendo? Vai deixando ele mais forte, mais robusto. E não é essa a proposta. Não é a gente continuar melhorando o nosso bunker. O que o Evangelho está fazendo e falando para nós essa manhã é para que a gente destrua os nossos bunkers. Para que a gente se molde e a gente entenda que eu não tenho que estar preocupado com o externo, porque o externo pode me abater de alguma forma. Não. Porque é o contrário, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então a igreja está lá fora. Só que a gente tem medo do externo. E aí a gente se protege. Não, pastor, veja bem, ideologias, nós precisamos se proteger, nós precisamos não sei o quê, nós precisamos isso, nananã, nós precisamos ser crente, é isso que a gente precisa, aí basta. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, isso basta. Nós precisamos ser discípulos de Jesus, isso basta. É isso que a gente precisa. A gente precisa evangelizar os nossos filhos logo cedo no berço, para que quando ele chegue num lugar estranho, ele não seja corrompido, entende? Aí a gente fica com medo de mandar para a faculdade e tal, a gente fica com medo de mandar para o trabalho e tal. Pastor, vai ser corrompido lá. Mas você tem a vida inteira para ensinar o evangelho. A gente tem que preparar a próxima geração e não botar mais medo na próxima geração. Você consegue perceber o tamanho do nosso desafio? É desafiador porque a gente não tem que se fechar. A gente tem que se armar de outras formas, porque as armas da nossa milícia não são desse mundo. Teve aí o convite para a gente, para as mulheres orarem quinta-feira. Depois eu vou perguntar para a Vanessa quantas mulheres entrou. Vou fazer a questão de perguntar. Quantas entraram, Vanessa? Se a gente não conseguir nem orar, como que a nossa casa vai ficar de pé? Como que o nosso casamento vai suportar? Como que o nosso trabalho vai aguentar? Aí tem que ter medo mesmo. Aí a gente vai ficando com medo mesmo. Mas a economia. Mas... Aí a gente fica, mas eu comprei uma casa. Aí a gente volta aqui, os caras das desculpas. Dobra o teu joelho e ora. Mas o meu filho não está vindo na igreja. Dobra o teu joelho e ora. Mas o meu funcionário está dando trabalho. Dobra o teu joelho e ora. É mais fácil mandar embora. Lógico que é mais fácil. É mais fácil, tudo que é mais confortável é mais fácil. O mais difícil é a gente seguir o que Jesus está falando. O mais difícil é a gente sair do comodismo. O mais difícil é a gente treinar a nossa mente na missão e no evangelho para entender que essa é a nossa função. E quando a igreja se torna um bunker, ela para de convidar. Ela para de evangelizar. E o pior, ela para de discipular, porque é uma consequência. Certo? É uma consequência. Se eu já não convido, que é o mais fácil. Tal dia lá na Movimento, hein? Vai ter um evento tal, vai ter um evento para as mulheres, vai ter um evento para os homens, vai ter um culto, tem o nosso encontro a horas. Se a gente não faz nem isso, como que eu vou evangelizar? Que é mais robusta a ideia. Eu tenho que me relacionar. E hoje não adianta, ontem. Fui lá no centro, e lá no centro, alguém já viu lá, ficam uns caras lá com a Bíblia agora, né? Bem ali perto da relojoaria ali. Fica um cara lá com uma caixa de som e falando, vocês vão para o inferno, Jesus está voltando, seus raça de vibra. Mas quem que vai parar para ouvir esse cara? Eu acho corajoso pra caramba, mas hoje mudou. Hoje é relacional. Se eu não me relacionar com a pessoa, eu não consigo. Presta atenção, a gente precisa ganhar o direito de ser ouvido, entende? Isso é relacionamento. Jesus estava pregando para quem estava à mesa com ele. Você quer ganhar pessoas? Elas precisam sentar à sua mesa.
Você quer ganhar um cliente? Ele precisa sentar à sua mesa. Aliás, essa é uma estratégia que muitos business acontecem em mesas. Num bom almoço, a gente sabe que é assim. Num bom café. Muitos negócios se fecham em padarias, hoje no mundo moderno, em restaurantes. Eu lembro de quando eu era engenheiro e eu ia para resolver problema, né, nas empresas. E chegava a hora do almoço, os caras queriam levar a gente para a churrascaria. E eu já sacava o rolê. Por quê? Uma forma de rapport. Vou traduzir. É uma forma de você ganhar o cara, de você amenizar, de você dar aquela quebrada. Não, vamos levar para comer bem, porque aí a gente já diminui o aspecto psicológico da bucha que vai bater na gente. E eu ia na churrascaria, mas depois eu ferrava os caras. Por quê? Porque eu sabia a minha função. E eu não podia me corromper. Mas às vezes a gente é assim. A gente é assim. Então a gente vai parando. A gente para de convidar, de evangelizar, de discipular. E obviamente por quê? Porque já não tem mais mesa. Na nossa mesa, no nosso espaço de mesa, a gente não se assenta. E aliás eu fazia o contrário. Eu sentava à mesa com os caras e falava de Jesus para os caras e depois falava, tá bom, agora como que você vai resolver o meu problema? Vamos abrir um 5 porquê aí, um Chicawa, vamos fazer um demake, vamos resolver esse problema. E ponto. Porque a gente precisa saber até onde é trabalho, até onde é o evangelho, quem nós somos e tal e tal. Agora, quando a gente entende que tudo isso está abaixo do evangelho, são funções seculares, mas eu não posso, de certa forma, eu não deixo de ser cristão, é isso que eu estou dizendo. Eu tenho que saber minha função, onde eu trabalho, o que eu devo fazer, mas eu nunca deixei de ser e estar debaixo da vontade de Deus. Eu não posso deixar de ser cristão. É isso que eu quis dizer. Então o que acontece? A gente para de fazer o que a gente devia fazer. Uma igreja deixa de parecer com Jesus, olha só, quando se preocupa mais em preservar seu conforto do que alcançar pessoas. E a gente se torna espiritualmente confortável. E a minha missão hoje nessa manhã é te deixar espiritualmente desconfortável. Há espaço à mesa da sua vida. Na mesa da sua vida há espaço para outros, para o diferente, para os rejeitados. Pensa nisso. Porque a beleza dessa parábola que Jesus conta é que ela fala sobre nós. É sobre nós. A gente era os de fora. Alguém pregou o evangelho para nós. Pastor, eu nasci na igreja. Alguém pregou para o seu pai, para sua mãe. Essa é uma realidade. Ah, meu pai também era da igreja. Alguém pregou para o seu avô. Alguém pregou. Alguém falou, alguém orou, alguém evangelizou, alguém falou um versículo, alguém serviu. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Nós éramos os distantes, os improváveis. Era a gente. Essa parábola conta que a gente era os de fora, mas alguém falou de Jesus para nós. A gente não tinha lugar à mesa. Mas ele não fechou a porta. Jesus não se tornou um bunker. Aliás, ele é a porta. Eu sou a porta. Aliás, ele vai dizer, eu vou preparar lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Jesus está dizendo assim, não criem bunkers. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Há espaço para você na casa. Há espaço para você à mesa.
E quando você entende isso, isso constrange você ao ponto de você chamar outros a estarem à mesa. Jesus saiu ao nosso encontro. Jesus nos encontrou em nosso mundo. Jesus estava no céu com o Pai, sentado à mesa ali, Ele, o Pai, o Espírito Santo, conversando, se amando eternamente. O Pai falou: saia e vá. E Jesus veio. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E Ele veio e habitou entre nós. A gente era os de fora, e Ele veio ao nosso encontro. Entendeu a tua missão? Nós temos que ser iguais a Jesus. Chega de desculpas. Use do teu trabalho, da tua missão, dos teus dons, dos teus recursos, da tua inteligência, de quem você é, do teu canudo, de tudo que você tem, porque foi Ele que te deu. Faça de tudo isso ferramentas para que pessoas estejam à mesa. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Para louvor do nome de Jesus, porque foi isso que Ele fez. E Ele habitou entre nós. E nos fez o convite à mesa. E quer habitar em nós. Ele se sentou com pecadores. É só você ler os evangelhos. Ele conversou, Ele tocou os rejeitados. Ele recebeu os quebrados. Chamou os esquecidos. Pelo nome. Olha, quando Ele vai chamar os seus discípulos, Ele fala: eu já te vi sentado embaixo daquela árvore. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Jesus está falando para você nessa manhã: eu sei quem você é. E eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Se você passar pelo vale, eu vou estar com você. Se pelas águas, elas não te submergirão. Se passarem pelo fogo, não vai te queimar. Tu és meu. O Senhor está te falando nessa manhã: tu és meu. Você é minha. Você é meu. As portas estão abertas. Os meus braços estão estendidos. Qual é o seu medo? Qual é a sua desculpa? Não tenha medo. Não temas. Eu sou o teu Deus. Eu estou contigo. Isso é evangelho. Evangelho é esperança. Evangelho é libertação. Evangelho é a gente se centrar por essa verdade ao ponto de que ela nos impulsione à missão. Mas se você não entender o peso dessa mensagem, você não consegue servir. Você não consegue cumprir a missão. A missão, ela é consequência do teu entendimento enraizado no coração. Só cumpre a missão quem entende como Cristo deve ser cristocêntrico e não apenas uma parte da minha vida que eu deixo ali como um cone num canto da minha casa. A Bíblia aberta no Salmo 91, uma imagem pendurada, um crucifixo no pescoço, não resolve. Ele se encarnou no nosso mundo. Você tem que se encarnar no mundo das pessoas, nas dores delas. É assim que Jesus vai ser conhecido na vida dessas outras pessoas. Porque a cruz não foi um bunker. A cruz é o maior ato de amor da história. A maior carta lida de amor à humanidade é um Cristo crucificado, o sangue derramado. É disso que nós temos que falar para as pessoas. Essa é a nossa missão. Jesus não morreu para construir um bunker religioso.
Jesus construiu, ele morreu para formar uma família, um povo, um corpo. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Não é isso que a gente canta? É isso que a gente deve viver, irmãos. O Evangelho é sobre isso, essa é a simplicidade, essa é a beleza do Evangelho. E Jesus mostra o quanto ele é bom nisso, porque ele chamou Judas, ele chamou Simão o Zelote, Simão Pedro, cabeça dura, só vai vendo o nome dos cabras. Aí vem Mateus o publicano, o cara do Estado, que você odeia, aquele cara da Receita Federal, aquele. Aí você vai, só gente diferente, nenhum igualzinho ali. Lucas, médico. Consegue perceber na prática como que Jesus vai montando o time? Diferentes. Politicamente, religiosamente, condutas diferentes, classe social diferente. A maioria era pescador, tinham outros com outras profissões, mas eram pessoas diferentes. Esse é o foco, isso é para nos abrir a cabeça. Estrangeiros que se tornaram cidadãos. Efésios vai nos ensinar isso. Estavam longes e agora vocês estão perto. Nós éramos e somos ainda, peregrinos nessa terra, mas hoje perto do Pai. Órfãos que foram adotados em Jesus por meio da ressurreição. Isso é Evangelho, porque na casa do Pai há muitas moradas. E aí eu quero finalizar com você, fazer algumas perguntas para você entender. Se eu sou casa, eu preciso perguntar: existe espaço no meu coração para quem é diferente de mim? Existe espaço no seu coração para quem é diferente de você? É uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Ou você só se relaciona com quem você já conhece? Com quem tem os mesmos interesses? Segunda pergunta: você enxerga a igreja como um clube ou como uma mesa, um grande banquete aberto para todo mundo? Essa é bem prática. Eu enxergo a igreja como um clube fechado, como um bunker, ou como uma grande mesa aberta, onde eu devo chamar pessoas para estar aqui? Isso não é minha função. É também, mas não só minha, não é só do conselho, de alguns líderes. É de todos nós. É de todos nós. Como que você tem encarado tudo isso? E uma terceira, mais provocativa, no aspecto da missão. Depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você recebeu do Senhor nessa manhã, quem ainda não conhece Jesus por sua causa? Quem ainda não conhece a Jesus porque você não falou? Você tem a oportunidade, você passa perto, você se relaciona todo dia, toda semana, mas quem ainda não conhece porque você é um bunker e não uma casa aberta? Quem que você deveria ter convidado, mas ainda não convidou? É para mexer com a gente. Quem que você tem discipulado? Ah, pastor, quem que você tem discipulado? Se você é pai, no mínimo seu filho, sua filha. Se você não ora com a sua filha pelo menos uma vez na semana, se você não lê a Bíblia, se não põe um desenho que seja, uma canção, você está falhando e eu preciso te falar isso.
A gente enfrenta gente difícil toda semana, negociações duras. Gente xarope, gente chata, difícil, mas a gente enfrenta porque é negócio. Mas aí eu não consigo falar na autoridade, pai, senta aí. Ah, mas eu não quero, mas senta aí. Você mora aqui, senta aí. Eu vou orar com você. Você não quer uma oração de Jesus? Vou orar com você. Senta aí. Não sei o nível que está. Espero que não esteja nesse nível. Mas vamos ler a Bíblia juntos hoje? Vamos escutar uma palavra juntos hoje? Vamos assistir o The Chosen? Usa a cabeça. A gente precisa tomar posição para cumprir a missão. Eu preciso cuidar. E aliás, a Bíblia vai dizer que aquele que não cuida do seu é pior do que o infiel. Quem ainda não conhece? Quem é a cadeira vazia que está do seu lado que não está aí hoje? Ore por pessoas, no nome de Jesus. Porque eu fico imaginando o seguinte, imagina você chegar ao céu e encontrar pessoas que estão ali porque você foi casa. Porque você simplesmente não se tornou um bunker. Você acolheu alguém, você insistiu, você convidou, você orou. Tudo bem, talvez pessoas possam te rejeitar e não queiram. Talvez um filho te rejeite, talvez um pai te rejeite. E mesmo que você insista, não, eu não vou sentar, não quero que você ore por mim, me deixe em paz. Ainda assim você pode entrar no seu quarto, fechar a tua porta e orar. Ainda que esteja no pior dos cenários, não desista do seu cônjuge, não desista do seu chefe, do trabalho, de alguém que te vem à cabeça agora, que te rejeita, que não gosta de você. Porque a Bíblia falou para a gente amar os inimigos, não é? Então a gente não deve desistir, pessoas não são descartáveis para Jesus. Talvez às vezes para a gente descarta muito fácil. Mas não são para o Senhor. Porque talvez se eu fosse descartável, eu não mereceria nem estar aqui. Mas Jesus não me tratou assim. E não te tratou assim. Então não trate outros assim. Essa é a mensagem do Evangelho. Alguém te convidou, alguém preparou uma cadeira para você. Talvez as pessoas não se lembrem do sermão. Não se lembrem de alguma música. Não se lembrem nem do prédio. Mas vão se lembrar de que você abriu uma porta para elas. No seu coração. De um abraço bem dado quando essa pessoa estava enlutada. De um olhar sincero quando essa pessoa foi rejeitada. De palavras acolhedoras quando todos a rejeitaram. Talvez Deus esteja nos perguntando hoje, há lugar à mesa? É a mesma pergunta, ainda há espaço no seu coração? Qual é o seu medo? A sua agenda tem espaço para novas pessoas, para a missão, para aquilo que Deus quer fazer? Porque enquanto tiver pessoas que não conhecem a Jesus, ainda há espaço à mesa. Ainda há espaço à mesa. Baixa tua cabeça, vamos orar. Bunkers levantam barreiras. Casas abrem portas. Bunkers protegem conforto. Casas acolhem pessoas. Bunkers vivem com medo. Casas vivem em missão. A pergunta continua sendo, há lugar à mesa? A igreja não foi chamada para se esconder do mundo. Porque o próprio Senhor nos disse, uma luz, uma candeia não pode ser colocada debaixo da mesa. Nós fomos chamados para iluminar. Para iluminar corações. Para falar de Jesus. Para tornarmos Ele conhecido.
nós fomos chamados para abrir mais e mais portas. Há lugar. Não somos casa, não somos bunker, somos casa. Senhor Jesus, nós nos colocamos numa posição de muita humildade nessa hora. De muita vulnerabilidade, porque nós temos os nossos medos. Nós temos as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas manias, as nossas motivações, as nossas desculpas, os nossos interesses. Nós temos os nossos ídolos. E diante de tudo isso nós te pedimos perdão. Perdão. Perdão, Senhor. Nos perdoe como igreja, como pessoas. Porque por vezes nós fazemos escolhas erradas. Porque não queremos nos relacionar. Porque nós queremos viver o gostoso dessa terra. Nós queremos se relacionar só com gente bacana e bonita. Mas essa não é a missão. Essa não é a missão. O Senhor se relacionou com a gente feia, chata, quebrada, gente indecisa, gente pecadora, gente que não merecia se assentar à mesa, mas o Senhor ainda assim nos abraça e nos chama a estar à mesa. Oh Pai, nós queremos viver hoje como o Senhor viveu, se encarnou nessa terra e caminhou por esse chão corrompido, corrupto, por conta do pecado, que nos transforma por vezes em casas e corações fechados, fortalecidos por medo de se relacionar, por medo do externo, por medo de políticas, por medo de economia, por medo de tanta coisa. Mas tira-nos o medo, porque o Senhor nos ensina que o amor lança fora o medo. E na cruz o Senhor provou esse amor para conosco. O Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E por isso hoje nós somos uma nova criatura. Porque o Senhor veio de encontro a nós. E o maior convite está estampado num madeiro, num Cristo crucificado. E essa é a verdade. E hoje há esperança para todos nós. Aqui não há culpa para quem errou. Aqui não há medo. Tira tudo isso de nós. Tira tudo isso de nós. Nós podemos orar, nós podemos fazer diferente, nós podemos ter outras estratégias. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos incomode a sairmos desse confortável mundo espiritual e nos coloque para orar, para acolher. Que o Senhor nos dê marretas para destruirmos os nossos bunkers. Que o Senhor nos dê palavra. Que o Senhor nos dê irmãos que nos confronte falando a verdade do Evangelho. Que o Senhor nos coloque diante de músicas que nos arrebente e faça de novo. De bons livros que nos molde diante da Tua palavra todos os dias, para que nós sejamos moldados segundo a Tua verdade, que o Senhor nos leve à casa do oleiro e nos arrebente lá e faça de novo se preciso for. Mas que não saiamos desse lugar como entramos, mas diferentes. Molda-nos, ó Pai, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Se coloque de pé em nome de Jesus.